Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético, da TV Manaim. E a TV Manaim ela está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E nós estamos aqui com mais um episódio deste programa, o episódio sobre a sarça ardente, que vai tratar da experiência de Moisés com o Senhor Deus. Comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. A paz, seu pastor. Paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos dando sequência aos nossos estudos, né, pastor Alex? Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Êxodo, né? Dando sequência aqui a uma passagem tão profunda e maravilhosa que marcou a vida de Moisés. Mas para nós começarmos aqui esse episódio, né, sobre a sarça ardente, eu gostaria de ler um texto, tá, no capítulo 3, né, que você citou, o verso 2, porque o texto diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. É até interessante nós tratarmos sobre isso aqui, porque aonde Moisés ele estava em Midian, estava no deserto, né? E naquela região ali era muito comum, né, por causa do calor, né, e das condições ali climáticas, as sarças, que eram arbustos, elas se queimavam, elas entravam em combustão. Era uma coisa, nós podemos dizer até quimicamente, fisicamente explicado. Mas o texto ele deixa muito claro que o anjo do Senhor, né? É interessante isso porque fala também da teofania, né? Da presença de Jesus ali falando diretamente com o homem. E a sarça ela queimava e ela não se consumia, né? Então essa foi a primeira experiência pessoal, né, de Moisés com o Senhor. Deus estava falando ali face a face com aquele homem. E quando nós olhamos a linha do tempo, né? Moisés estava aqui já com quase 80 anos de idade, né? Então não há tempo, né, para que Deus ele possa dar uma experiência para o homem, né? Sim. Você está nos assistindo aqui, você pode ter 15 anos, pode ser um adolescente, pode ser um idoso, um homem de meia idade, uma mulher de meia idade, mas o tempo é o tempo de Deus, o momento é o momento dele se revelar e apresentar um projeto de salvação, né? Justamente. Deus se revela ao homem e cada um tem a sua experiência em determinados momentos da vida. Moisés aqui, como você disse, ele estava em um dia normal da sua vida, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, como fazia todos os dias, até o momento que Deus agora se revela a ele através da sarça, né, mostrando ali aquilo que é o poder de Deus. Porque era comum para ele ver aqui, mas a sarça não se consumia. E hoje, vamos dizer assim, aplicando essa figura, essa experiência de Moisés a nós, a vida do homem na presença de Deus, o poder de Deus faz isso na vida do homem. O Espírito Santo é esse fogo ardente que opera na vida do homem, consome, né, aquilo que não agrada a Deus, mas a vida do homem preservada em meio a este deserto da vida, né? O fogo, a presença de Deus na vida do homem não é para a morte, é para a vida, é para a salvação, é para a vida eterna, né? O fogo eterno da presença de Deus na vida do homem. É interessante porque João Batista vai falar disso lá no Novo Testamento, fala assim, ó, vai vir um após mim, que é maior do que eu, e ele vos batizará com fogo, né? Então, é o Senhor Jesus que batiza o homem com fogo, né? Sim. E esse fogo é diferente do fogo que consome, né? Porque Moisés estava acostumado ali no deserto a ver as sarças aparecerem, pegando fogo, o vento ia soprando, elas iam passando e elas desapareciam. O homem, né? Às vezes nós vemos muitos homens de destaque nesse mundo. Figuras ilustres, né? Pessoas que chamam a atenção, mas hoje elas estão em destaque e amanhã elas se apagam. Mas Jesus não, o Senhor Jesus ele é eterno e a promessa dele também é eterna, e o batismo com o Espírito Santo é algo que a igreja ela tem buscado e ela vive esta experiência, né? É o fogo que não vai ferir, mas é um fogo que vai aquecer a alma,
que vai trazer os benefícios da eternidade, é ouvir a voz do Espírito Santo. Então, todo esse recurso, era essa experiência que Moisés estava vivendo ali. Interessante que Moisés nasce em 1542 a.C., ele foge para Midian em 1502, com quase 40 anos, e se passam 40 anos ali, como você disse, na vida cotidiana dele. Isso. Né? Ele já era um escolhido de Deus, porque nós vamos vendo isso, porque ele é livre da morte, a mãe dele é usada, Joquebede é usada, e agora é o momento do chamado. E era justamente na sarça, com fogo, né, com a bênção, vamos dizer assim, a presença de Deus se revelando a ele. Interessante porque poderíamos colocar até o próximo quadro. Então, aqui agora, no Monte Horebe, nós já dissemos a respeito dele que pastoreava o rebanho de Jetro em Midian. Ele estava no Monte Horebe, que Monte Horebe também é o Monte Sinai, né? Um outro nome dado ao Monte Sinai. E ele viu a sarça que ardia, mas não se consumia, e Deus chama o seu nome, Moisés, Moisés. Quer dizer, ali 2 vezes, porque é o homem em comunhão com Deus, né? Ali o Deus se revelando ao homem. E esse momento que o homem, ele ouve a voz do Senhor falando a ele, toda a estrutura do homem cai por terra. Né? É hora até que o Senhor fala com ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é a terra santa. Então o que o Senhor queria dizer a Moisés? Moisés estava vindo de uma jornada do deserto. Agora, para que ele vivesse essa nova experiência com Deus, as sandálias sujas da areia do deserto não poderia estar mais debaixo dos seus pés, mostrando aqui agora a necessidade de viver uma nova experiência, uma nova caminhada na presença de Deus, né? Então, aquele que vem para a presença do Senhor, quando ele entende o chamado de Deus, é necessário que isso aconteça. Né? As coisas do velho homem fiquem para trás. Né? O pecado, assim, vamos dizer, o homem quando ele vem da maneira que está. Ele não precisa esperar grandes coisas para vir para a presença de Deus. Mas à medida que o Senhor se revela a ele, agora as coisas do velho homem ficam para trás. Uma nova vida, uma nova experiência, é os pés em contato com a terra santa. Quer dizer, uma experiência direta na presença do Senhor, para que Deus continue a se revelar ao coração do homem. É o temor, né? Temor. É interessante, nós vemos um cenário preparado por Deus aqui para o chamado. Você que está nos assistindo, né? O que é esse chamado para nós? Nós entendemos o seguinte, que e à luz da palavra, né, e da revelação do Espírito Santo, o Deus, ele na sua onipotência, né, e na sua soberania, ele escolhe o homem para a salvação. Como ele está escolhendo Moisés aqui para ser usado para tirar o povo do Egito. Né? Mas há um momento na soberania de Deus que Deus se revela. Sim. E é interessante aqui porque você vai mostrando, né? Num dia comum na vida de Moisés. Né? Ele estava apacentando ali os rebanhos, mas agora ele vai para um local. É interessante que no hebraico, Horebe significa lugar deserto, né? Desolado, né? Sem nada, porque nós podemos ter uma vida normal, mas sem a presença de Deus, sem a presença do Senhor Jesus, o nosso coração é esse significado, desolado, deserto, a alma ela está sedenta. Sim. Da eternidade. Então é nesse contexto ali que Deus ele se apresenta a Moisés. E não se apresenta de qualquer maneira, como você diz, né? É Moisés, Moisés, você está chamando pelo nome, mas também, olha, eu vou te dar uma comunhão comigo, né? E é uma intimidade, né? E é uma experiência individual, né? Ele chama o nome de Moisés, é inconfundível. A experiência do homem com Deus, ela é inconfundível. Né? Ele não há dúvida, porque o Senhor se revela ao homem. E aqui Moisés, ele estava sozinho no deserto, mas hoje Deus pode chamar o homem, chama o homem dentro de uma igreja, no meio de uma multidão ali, o Senhor se revela ao homem. O importante agora é o homem, como fez Moisés, né? Ele temeu e deu ouvidos à voz do Senhor. É interessante que você falou sobre assim, Deus pode chamar o homem no meio da multidão, porque essa é a nossa experiência com os dons espirituais.
Porque quando nós falamos de dons espirituais, o dom espiritual, que é uma manifestação do Espírito Santo, né, é como se fosse a chama de fogo na sarça, ouvir a voz do anjo ali. O dom espiritual, ele não vai constranger. Sim. Ele não constrange, ele não vai trazer à tona ali situações que possam ferir o homem, né? Porque a sarça ela queimava, mas não se consumia. Sim, a palavra mas não ela fere. Identifica o homem na multidão. Sim. É esse chamado, né? Porque o Senhor, através do dom espiritual, ele mostra a minha necessidade, a sua necessidade, ele se revela como aquele que pode resolver todas as coisas. Sim. E os dons espirituais mostram que Deus ainda hoje fala. Nós servimos um Deus vivo. Exatamente. Um Deus que está se revelando ao homem. Hoje, o mundo, na sua turbulência, nas suas muitas preocupações, nas suas muitas vozes, mas há a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, que tem o objetivo de ir até o seu encontro, ao encontro do coração daquele que está nesse deserto, às vezes seco, faminto, no meio desse mundo, mas a voz do Senhor ela vai de encontro ao coração do homem, um endereço certo, inconfundível, para trazer ao homem essa experiência de um conhecimento, de um projeto soberano, de um projeto eterno, que transforma a vida do homem, né? Todos os valores que Moisés trazia consigo foram deixados para trás para viver agora aquilo que era a vontade de Deus na vida dele. Eu estava atento aqui à expressão que você usou, porque você diz, Deus ainda hoje fala. E se nós pegarmos a história de Moisés, ele viveu a vida toda distante fisicamente do povo de Israel, porque ele passou a infância, a fase adulta no palácio de Faraó. Ele estava sendo preparado para ser o próximo Faraó. Né? E depois acontece o episódio ali da morte do egípcio, ele foge para Midian, distante, né? Os seus ficaram no Egito escravizados, e ele ali. Então, talvez até na mente de Moisés, ele ouviu da mãe, né, sobre o Deus de Israel. Talvez na mente de Moisés, Deus não fala mais, Deus talvez se esqueceu de nós, né? Mas essa expressão que você usou, eu gostaria até que colocasse outro quadro, que está projetado, que diz assim, como Deus se apresenta a ele, que corrobora com aquilo que você disse, porque Deus se apresenta a Moisés assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus estava se apresentando ali como um Deus, o Deus dos antepassados de Moisés. Olha, Moisés, eu sou o mesmo Deus. O Deus que falou com Abraão, que o tirou da terra, da parentela dele, para mostrar uma terra que emana leite e mel. Eu sou o mesmo Deus que estava presente quando Isaac ia ser sacrificado a mim. A todos esses Deus falou, né? E eu providenciei o cordeiro. Sim. Né? Quando Abraão diz assim, Deus providenciará o cordeiro, né? Para si. Eu sou o mesmo Deus. Eu sou o Deus que falou com Jacó no deserto, quando ele deitou a cabeça na pedra e ele viu os céus abertos e a escada e os anjos subindo e descendo. Eu sou o mesmo Deus. Então, eu sou aquele que ainda continua falando. Sim. Né? Então, isso é muito profundo para nós e até para você que está nos assistindo. Por quê? Porque é esse Deus que está se apresentando aos nossos corações. Sim. E ele continua, e ele traz o assunto ali, né? Olha, eu estou me apresentando a você porque eu vou te usar para libertar o povo. Sim. Mas não é para te promover, né? Não é para mostrar que Moisés é um homem especial. Não isso, né? Deus não faz acepção do homem, todos nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Mas havia um motivo ali, para levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Sim, para libertar o povo. Libertar e levar para a terra, né? Então, você pode até estar nos perguntando assim, qual foi o motivo de Jesus vir a esse mundo, né? Qual é o motivo de se cultuar o Senhor? Por que a igreja hoje ela se reúne e ela cultua Deus? Porque um dia o Senhor nos libertou e o Senhor nos deu um norte. Nós vamos morar numa terra que mana leite e mel, que aqui aponta para a eternidade. Sim. Para a eternidade com Deus, né? E Moisés foi um instrumento nas mãos de Deus, Moisés. E Deus hoje também, quando se revela ao homem, Deus quer fazer do homem um instrumento. E Deus tinha para a vida de Moisés
este chamado. E para cada um de nós também, Deus tem um objetivo. E qual é o objetivo? A libertação, a salvação de vidas. Deus quer usar o homem no trabalho da evangelização, ou levar a palavra a almas que estão famintas. Deus usou Moisés para a libertação de um povo, e Deus chama o homem hoje também, como a palavra de Deus diz, né? Eu vos chamei, vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Exatamente. Então Deus tem um plano na vida de cada um de nós, e de fazer de cada um de nós um instrumento nas suas mãos, dentro da sua obra, dentro do seu projeto. É maravilhoso, né? E só fechando aqui, o Senhor faz uma promessa a Moisés: olha, eu estou te chamando, mas eu estarei contigo. Né? É um Deus que é presente, né? E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Né? A igreja, ela tem vivido, né, mais de 2000 anos caminhando por causa dessa presença, que é a presença do Espírito Santo, a operação do Senhor, é o Deus Emanuel que está presente na vida da igreja. Eu estarei contigo. Esse episódio vai terminar, mas se você viver essa experiência, você vai viver a mesma coisa. Deus vai continuar com você, permanecer, operar, cuidar de todas as coisas. E no final, ele revela o nome. Né? Moisés falou: mas como eu vou anunciar o seu nome a Israel, a Faraó? Aí o Senhor diz assim: eu sou o que sou. Porque fala de um Deus que é eterno e que não muda. Né? Há um texto na palavra que eu gosto muito, porque o Senhor diz assim: por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, porque eu não mudo. Glória a Deus. Então, o motivo do homem não ser consumido, né, pelas coisas dessa vida, desse mundo, é porque há um Deus que não muda. A misericórdia dura para sempre. A misericórdia dura para sempre. Mas interessante, Roberto, que diante do chamado, há uma expressão que a gente costuma utilizar, que é o livre-arbítrio. Né? E há também algo assim, as objeções do homem, né? A razão do homem. Eu gostaria até que você falasse, porque Moisés não aceitou de pronto ser usado pelo Senhor, né? Porque existe um contraste entre toda essa grandeza do poder de Deus, de um Deus onipotente, que nada resiste à vontade dele. Há um contraponto com a nossa natureza humana, que somos limitados, somos momentâneos, temporais. E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, quando Deus fala com ele, agora ele coloca as objeções. Eu até peço que coloque o próximo quadro, porque ele diz assim: e se não acreditarem em mim? Foi a expressão que ele disse. Mas ele estava tendo uma experiência extraordinária com Deus ali. Mas e se não acreditarem em mim? Então Deus dá a ele 3 sinais. Assim, a gente vê assim, 3, sempre quando a Bíblia fala de 3, fala da obra perfeita de Deus, né? E ali agora, o primeiro sinal que Deus dá para ele é a vara que se transforma em serpente. Então, ele joga a vara e ela se torna serpente. Ali, o Senhor estava revelando a ele até mesmo a questão da figura do Senhor Jesus profeticamente. Porque a Bíblia diz que ele, Jesus, porque a serpente a Bíblia diz assim, que assim como a serpente erguida no deserto trouxe salvação, importa também que o Filho do Homem seja levantado. Então, mostrando que Jesus é a serpente nessa figura aqui, entendendo como aquele que levou sobre si toda a maldição. Jesus, ele atraiu para si toda a maldição que estava sobre a vida do homem. Como Filho de Deus, ele veio a esse mundo, a essa terra, e ele levou sobre ele toda a maldição. Toda a maldição. Então, quer dizer, por isso é a figura da serpente. Né? Ali, no outro momento, a mão, ele pede para que guarde a mão e a mão sai leprosa. Outra ação de Jesus também, que levou sobre si a lepra, representando o pecado. A enfermidade que mata o homem hoje é o pecado. Né? Então, Jesus leva sobre si
todas as nossas dores, o nosso pecado, né? E pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então, quer dizer, é o segundo sinal que o Senhor mostra a Moisés, profetizando a respeito de Jesus. O terceiro aqui, a água do Nilo, a água que se transforma em sangue. Mais uma vez aqui, né? O sangue de Jesus que é vertido pela salvação da vida do homem. Então ali agora, nesse primeiro momento, o Senhor dá a ele esses sinais mostrando o seu poder, aquilo que realmente alcança o coração do homem. Na sequência, a outra objeção que Moisés apresenta, dizendo, olha, não sei falar bem. Mas a resposta de Deus, mas quem fez a boca? Fui eu. Então, o que importa não são simplesmente as palavras, mas a palavra. E a palavra que tem poder. Então a palavra, a boca, porque a palavra é Deus, aqui representando a figura de Deus, Pai, né? A palavra, a doutrina, é a doutrina que traz ao homem a firmeza, e aquele que ouve é transformado, mesmo pode ser gago, pode ser limitado, simples no falar, um português às vezes até errado, mas é a palavra que resgata o homem. A revelação, né? A doutrina, né? Porque na realidade, Deus estava dizendo assim, Moisés, não é você que vai falar. Sim. Sou eu que vou falar. Justamente. Né? Sou eu que vou me revelar ao meu povo. Sim. Né? E como diz a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia, ela é poderosa. E a terceira objeção aqui de Moisés, ele diz, olha, envia outro no meu lugar. Então, agora Deus diz assim, ó, Arão irá e falará por ti. Então, quando o servo agora ele é enviado pelo Senhor para realizar a sua obra, não é ele mais quem fala, é o Espírito Santo. Não somos nós quem falamos, é o Espírito Santo que está falando por nós. É interessante porque diante dessas objeções, nós vemos claramente aqui, diante essas três dúvidas de Moisés, nós vamos ver a operação da Trindade, né, como você falou aí, né? E assim, é algo muito profundo, porque quando Moisés diz assim, ó, e se não acreditarem em mim, nós vemos ali nitidamente a operação de Deus mostrando a figura do Filho Jesus, né? Sim. Como você disse aqui. Na segunda dúvida, quando Moisés fala que não sabe falar bem, fala do Pai, da doutrina, né? E na terceira dúvida aqui, outro em meu lugar, quando ele fala, vou providenciar Arão, fala da pessoa do Espírito Santo. Sim. Então, nesse contexto, né? Hoje você não precisa ter dúvida em servir a Deus, porque você vai ter a presença do Filho como Salvador, como aquele que é o mediador, é o caminho, a verdade e a vida. Você vai ter a presença do Pai, que é a doutrina, que é a firmeza, a segurança de conhecer um projeto e viver a direção do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que fala por nós, né? Sim. A igreja, ela repete aquilo que o Espírito Santo tem ditado. Justamente. E isso é segurança para a vida do homem, né? Esse é o testemunho, né? Moisés teve receio do que dizer diante do povo. E nós hoje estamos diante de um mundo que também não precisamos temer, porque nós estamos testemunhando desta palavra maravilhosa, né? Do poder de Deus, da salvação em Jesus, da operação do Espírito Santo, e não somos nós, né? É a operação de Deus através da vida da igreja. É interessante que eu gosto de colocar o próximo quadro, nós já estamos chegando ao final, que quando aí Moisés aceita esse chamado, cronologicamente Moisés aceita esse chamado, e há algumas situações ali, porque Deus volta a confirmar, olha, Arão vai ser o seu porta-voz. Então é importante isso, nós entendermos isso, né? O homem, quando ele aceita esse chamado, essa salvação, ele vai viver agora essa experiência, né? Olha, quem vai falar é o Espírito Santo. Então esse é o grande mistério, e às vezes assim, a nossa grande batalha é em sempre deixar o Espírito Santo falar. Sim. Né? Enquanto o Espírito Santo estiver falando, Deus estiver agindo, você está vivendo esse projeto maravilhoso de salvação. Então, Deus confirma que Arão vai ser o seu porta-voz. Né? Moisés talvez nem sabia se Arão estava vivo ainda, né? Arão estava lá no Egito, né? Sim. Mas olha, é ele que vai falar, né? Depois o que acontece?
o Senhor diz assim, ó, você vai usar a vara como instrumento de sinais. Você não vai mais deixar se afastar dessa vara. Porque a vara aqui também fala da direção do Espírito Santo, né? Então, aonde que você for, você vai ter que estar com essa vara nas mãos, né? Por quê? Porque é através dela que eu vou providenciar os sinais, né? Então você não vai ser mais conduzido agora pela sua razão, mas é o Espírito Santo que vai te conduzir. Sim. Foi o que o Senhor Jesus falou com Pedro, né? Pedro, quando você era mais moço, você ia para onde você queria, mas quando você ficar mais velho, outro vai te cingir. É a operação do Espírito Santo totalmente na vida do homem, né? No início, pastor Alex, você comentou sobre o livre-arbítrio, né? Então, quer dizer, essa é um desejo e uma entrega do homem ao Senhor, em deixar ser guiado pelo Espírito Santo, deixar ser conduzido pela palavra. E Deus, à medida que o homem obedece, né, à vontade do Senhor e atende, Deus vai se revelando e cumprindo na vida dele toda a sua vontade. E é interessante aqui, porque às vezes quando nós nos deparamos com esta bênção, né, a salvação, há uma grande preocupação do homem com a família, né, com os amigos. Sim. O que as pessoas vão dizer, o que a minha família vai falar, vai se opor, né? E interessante que nesse momento aqui, e nós vamos ver isso cronologicamente na vida de Israel, na história da Bíblia, as famílias eram patriarcais. Naquele momento ali, a autoridade humana era Jetro, que era o sogro de Moisés. Ele era o patriarca, ele era o chefe da família. E nós vamos ver ali no texto, né, nesse capítulo, que Moisés vai até Jetro e pede permissão para ir embora. Olha, eu vou voltar para o Egito porque eu tive um chamado de Deus, né? Então, mostrando aqui que nós não precisamos nos preocupar com a nossa família, no sentido assim, o que é família? Porque Deus vai agir. Sim. Não é uma ruptura. Você não vai criar uma guerra dentro do seu lar porque você vai servir a Deus. Mas o Senhor, ele vai também operar. Interessante que é muito profundo, porque Jetro olha para Moisés e diz assim, ó, vai em paz, né? Então, é essa grande bênção, né, para a vida do homem, né? Mas, pastor Roberto, nós estamos chegando ao final, né, do nosso episódio. Eu gostaria até que colocasse o próximo slide, que é o primeiro verso, né, desse capítulo 3. Eu gostaria até que você fizesse algum comentário, né, e até trouxesse uma pequena palavra para aqueles que estão nos assistindo, talvez não tiveram ainda essa experiência do chamado com Deus, mas que possam também viver essa experiência, né? O texto diz assim, Êxodo capítulo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Deus, ele quer se revelar ao homem. E quando a expressão que chama atenção aqui nesse texto diz, veio Moisés ao monte de Deus. O monte é o lugar elevado. Então Deus quer levar o homem, quer levar a você a deixar as coisas do vale, as coisas dessa terra, para te fazer viver experiências elevadas, né? O monte da presença de Deus. Então, busque ao Senhor. Subir o monte, muitas vezes, é viver essa experiência daquilo que são as coisas da eternidade. Mas é necessário que você busque. Deixe, às vezes, as preocupações, o dia a dia, que o tempo passa, a vida passa, mas o Senhor quer se revelar a nós. E a revelação de Deus, Deus não deixa sem resposta aquele que o busca. Como o pastor Alex disse, às vezes você ainda não teve essa experiência, você ainda não teve esse chamado direto de Deus, mas o Senhor, não foi à toa que você está participando hoje desse programa. Deus quer que você tenha esta experiência para que se cumpra na sua vida toda a vontade eterna e soberana de Deus. Glória a Jesus. Como nós estamos chegando ao final desse episódio, mas queremos te convidar a continuar assistindo aos episódios do programa Cronologia Bíblica, também toda a grade
dos programas da TV Manaim, que estão no YouTube, nas redes sociais, nas TVs abertas, e você e sua família possam desfrutar desta bênção, né? A palavra de Deus, a revelação da palavra, o profético, para que nós possamos viver esta grande bênção, que é esse projeto de salvação na pessoa do Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor pastor Roberto. A paz do Senhor pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos.